e 4. Agora, direitos de propriedade é outra coisa importante no capitalismo atual para o crescimento, e a chamada estabilidade política. Então, direitos de propriedade e estabilidade política. Direitos de propriedade e estabilidade política. Então, são duas coisas aqui fundamentais para a gente abordar agora aqui no capítulo do Menkil. Outra maneira pela qual os formuladores de políticas públicas podem incentivar o crescimento econômico é protegendo os direitos de propriedade e promovendo a estabilidade política. Então, são duas coisas que estão ligadas à questão do Estado, do governo. Então, estabilidade política, então não tem como ter crescimento econômico de maneira adequada se você tiver um governo bagunçado que cria crise de maneira cotidiana, e não tem como você ter um país onde o crescimento econômico ocorrerá se você não proteger os direitos de propriedade. E aí não é apenas os direitos da propriedade privada, porque a terra é minha, a fábrica é minha, não. São os direitos de propriedade intelectual, sobretudo hoje, que são fundamentais, igual essa aula aqui é minha. Ela é protegida por um direito autoral, ninguém pode copiar e sair vendendo no mercado. Então eu preciso ter um Estado, eu preciso ter leis que garantam que essa minha aula não vai ser pirateada, assim como o Estado tem que garantir que o tênis não vai ser pirateado, que o CD não vai ser pirateado, e assim como também tem que garantir que a terra do agricultor também não seja invadida de qualquer maneira. Então, esses dois elementos, veja, garantem um crescimento econômico. Então, veja, essa questão atinge o âmago do funcionamento da chamada economia de mercado, e acaba que hoje, por exemplo, no caso do Brasil, desde 2018, se transformou dois temas polêmicos, a garantia dos direitos de propriedade e as questões ligadas à estabilidade da política, à estabilidade do governo. Então veja, a produção nas economias de mercado resulta das interações entre milhões de indivíduos e empresas. Portanto, quando você compra um carro, por exemplo, está comprando a produção de uma concessionária, de um fabricante, de uma siderúrgica, de uma mineradora de ferro e assim por diante. Essa divisão da produção entre muitas empresas permite que os fatores de produção da economia sejam usados de maneiras mais eficazes possível. Para atingir esse resultado, é preciso coordenar as transações entre as empresas e entre elas e os consumidores. E essa coordenação é alcançada por meio dos chamados preços de mercado, ou seja, os preços são o instrumento com que a mão invisível, aí remetendo a um conceito de Adam Smith, equilibra a chamada oferta e demanda, que a gente já viu em capítulos anteriores, em cada um dos milhares de mercados que compõem a economia. Então, esse seria o pano de fundo da economia. Pois bem, para que isso então aconteça, então veja, um pré-requisito importante para o funcionamento desse sistema de preços que a gente falou aí no parágrafo anterior, é fundamental um respeito amplo na economia pelos chamados direitos de propriedade. Então veja, os direitos de propriedade aqui referem-se à capacidade das pessoas de exercer autoridade sobre os recursos que possuem. Ou seja, eu tenho que ter neste sistema de mercado a garantia de que esta terra é minha, de que esta fábrica me pertence, de que esta máquina me pertence, de que esta minha criação ela me pertence, de que a marca ela me pertence, e assim sucessivamente, para que eu possa, portanto, ser o beneficiário dos resultados positivos que eu tenha com este determinado fator de produção. Então veja, uma empresa mineradora não se dá o trabalho de extrair minério de ferro se achar que esse minério será roubado. Ela só irá operar se tiver certeza de que irá se beneficiar da venda subsequente do minério extraído. Por isso, os tribunais desempenham um papel importante nas economias de mercado. Eles fazem com que os direitos de propriedade sejam cumpridos. Por meio do sistema de justiça penal, os tribunais, portanto, desencorajam o roubo. Além disso, por meio do sistema de justiça civil, os tribunais garantem que compradores e vendedores também respeitem os chamados contratos. Nos países desenvolvidos, os direitos de propriedade são considerados garantidos.
Mas as pessoas que vivem nos países menos desenvolvidos, ou que tenham talvez o chamado Estado fraco ou Estado falido, elas sabem que a ausência dos direitos de propriedade pode representar um problema, pode representar um risco. Então, ninguém vai sair investindo, comprando, digamos, terras no Congo, se a justiça do Congo, se o Estado do Congo não garantir que ao comprar aquela propriedade, a propriedade seja minha. Ou eu não vou fazer isso, por isso que, por exemplo, países como a Venezuela, que tentam implantar um regime econômico diferente, passam por dificuldades, porque o capitalista que está ali, ele é dono de uma determinada propriedade, ele fica com medo. O investimento estrangeiro não vem porque também tem medo de não se apropriar dos resultados econômicos do qual tem direito dentro deste sistema. Então, em muitos países, o sistema de justiça não funciona bem. É difícil fazer com que os contratos sejam cumpridos e fraudes frequentemente ficam impunes. Em casos mais extremos, os governos o governo não somente falha ao fazer com que os direitos de propriedade sejam cumpridos, como também o próprio governo infringe os direitos de propriedade. Para que possam fazer negócios em alguns países, a expectativa é de que as empresas precisem subornar funcionários públicos importantes. Então essa corrupção ela tem um preço, ela impede o poder de coordenação de mercados e também desestimula a poupança interna e o investimento estrangeiro. Mais uma vez, se você não tem aí um sistema judicial ou um sistema do poder executivo através do uso das forças policiais, consequentemente você tem dificuldade, porque qual é o princípio do capitalismo? Aqui nós não estamos fazendo juízo de valor. O que está por trás disso? Está por trás é que o capitalista ele precisa ter certeza de que ao fazer um determinado investimento, aquele resultado que ele vai ter, como ali, eu compro uma determinada propriedade para extrair minério. Eu tenho que ter certeza que aquele minério que eu extraí, o esforço que eu fiz para extrair aquele minério, o investimento que eu fiz para extrair aquele minério, que aquele minério ele é meu. Eu vou vender no mercado e o lucro vai ficar comigo. Se eu não tenho garantia disso, consequentemente eu tenho dificuldades para que você realize ou faça com que a atividade econômica naquele país ele tenha um crescimento. Então veja, uma ameaça aos direitos da propriedade significa instabilidade política. Então, uma ameaça aos direitos de propriedade é a instabilidade política. Quando revoluções e golpes de Estado ocorrem com frequência, não se sabe se os direitos de propriedade serão respeitados no futuro. Se um governo revolucionário confiscar o capital de algumas empresas, como acontece com frequência após revoluções comunistas, os residentes terão menos incentivos para poupar, investir e iniciar novos negócios. Então, dado que eu não tenho certeza se eu vou ficar com aquela propriedade, com os resultados que aquela propriedade me fornece, eu, consequentemente, não vou poupar, não vou investir, não vou iniciar nada porque eu tenho medo. Então, ao mesmo tempo, os estrangeiros terão menos incentivos para investir no país. Então, primeira coisa são os estrangeiros fugirem, porque como eles não são residentes ou nacionais, eles vão ter um medo dobrado em relação a essa ameaça. Então, até uma ameaça de revolução pode servir para deprimir o padrão de vida de um país. A prosperidade econômica, portanto, depende de um elemento subjetivo que é a prosperidade política. Então, a prosperidade econômica, portanto, depende em parte da prosperidade política. Então, um país que tenha um sistema judiciário eficiente, funcionários públicos honestos e uma constituição estável vai desfrutar de um padrão de vida econômico mais elevado que outro que tenha um sistema judiciário fraco, funcionários públicos corruptos e revoluções e golpes de Estado frequentes. E aí a gente pode pegar recentemente o exemplo do Afeganistão. Então, quando você tem um Estado tomado por uma milícia que faz uma revolução, imagine o medo que tem o cara lá que abriu uma pequena fábrica de sapatos ou uma pequena fábrica de roupa. Ele pode ser a qualquer momento, a sua atividade produtiva pode ser confiscada, o que vai gerar